Aurora conseguiu soltar as mãos com esforço. O silêncio era espesso. Mas agora ela ouvia algo do lado de fora da porta. Passos. Vozes abafadas. E então, o som de uma campainha antiga ecoou no andar de cima. A lâmpada oscilou. E caiu sobre a cama um envelope amarelado. Ela abriu com os dedos trêmulos. A letra era delicada. Quase familiar. Aurora, se você está lendo isso, significa que descobriu mais do que devia. Essa casa não é o que parece. E o homem que você ama nunca foi o que te mostrou. O coração dela gelou. Ela ouviu passos voltando. Rapidamente escondeu a carta sob o colchão. A maçaneta girou outra vez. Ela se ergueu da cama. Dessa vez, não com medo, mas pronta para lutar, para entender e talvez para amar mesmo assim. A madeira da porta rangeu ao menor empurrão. Aurora sabia que tinha minutos, talvez segundos, para desaparecer daquele quarto sem ser vista. Descalça, com os pés silenciosos sobre o assoalho frio, abriu a porta devagar e saiu para um corredor que não conhecia. Era parte da mansão, mas parecia outro tempo, outro lugar. As paredes cobertas de retratos em sépia, rosto atrás de rosto, olhos apagados de vida, mas ainda assim julgando. Ela respirou fundo, os dedos tateando a parede, encontrando uma fresta, um alçapão de madeira gasto, que levava a uma escada estreita e empoeirada. Desceu. Cada degrau era um ruído preso na garganta, até chegar a um pequeno salão escondido. Ali, uma porta de ferro enferrujado, meia trancada, mas vencida com esforço. E então, a luz do jardim. Aurora correu, entre as plantas altas, os limoeiros esquecidos, e o perfume pesado da noite úmida. O coração batia como tambor de guerra. Ela não sabia onde estava, mas sabia para onde queria voltar. Para ele. Capítulo 10. O vazio de Dante. Dante estava no salão de espelhos, sentado diante da lareira apagada, com a cabeça entre as mãos sujas de sangue seco, desde o sumiço de Aurora. Não dormia, não comia. A casa o devorava por dentro. Giulia havia sumido. Os empregados não ousavam falar. Ele vasculhou os arquivos da mansão. Vasculhou túneis antigos, cômodos que nem lembrava que existiam. E ainda assim, nada. Mas naquela noite, ele teve um sonho. No sonho, Aurora estava com as mãos cobertas de tinta e escrevia em um livro, sentada na biblioteca, com o sol filtrando os cabelos dela em ouro. Quando ele se aproximava, ela o olhava e dizia: "Você já me perdeu uma vez. Vai me perder de novo?" Dante acordou com os olhos molhados. E pela primeira vez em anos, rezou. Capítulo 11. O reencontro. Aurora atravessou os vinhedos da madrugada, com os pés descalços, a camisola rasgada, e os cabelos soltos grudados ao rosto pelo suor e pela chuva leve que começava a cair. Chegou à entrada da mansão, a mesma em que tinha sido recebida com frases secas e olhos frios. Agora, era ela quem ardia por dentro. Ela entrou. A casa parecia suspensa no tempo. Subiu as escadas. Chegou ao quarto dele. E parou diante da porta. Houve um momento silencioso, em que ela quase desistiu. Mas então a porta se abriu. Ele estava ali, descabelado, olhos vermelhos, a camisa manchada de vinho e raiva. O olhar dos dois se encontrou. Ele não disse nada, nem ela. Foi ele quem deu o primeiro passo, depois o segundo. Depois segurou o rosto dela com ambas as mãos. "Você voltou", disse baixo, quase sem acreditar. Ela assentiu, os olhos se enchendo d'água, mas sem cair. "Eu tentei fugir de você", sussurrou. "Mas o problema é que tudo que me queima tem o seu nome." Ele a beijou, mas não como antes. Não com pressa, com fome de vida, com medo de morte.
com a certeza de que se perdessem aquilo, não sobraria mais ninguém. O beijo foi longo, quente, profundo e cheio de verdades que nenhum dos dois sabia como dizer. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. Me conta o que está escondido, pediu. Se eu contar, você me deixa? Ela sorriu com tristeza. Se você esconder, eu vou embora. Dante respirou fundo. Então virou o rosto, olhou pela janela e disse: o nome Maldiori nunca pertenceu a mim. Dante não se moveu. Ficou diante da janela, de costas para ela. Os ombros largos tensos. O pescoço rígido como mármore. Aurora não disse nada. Esperou. Como quem sabe que a verdade precisa vir com o tempo certo. E mesmo assim, arde por dentro. O nome Maldiori era da minha mãe. Disse ele enfim. A voz baixa, rouca, cheia de sombra. Ela era filha de banqueiros italianos. Criada em ouro. Educada entre vinhos caros e concertos de piano. Mas se apaixonou por um homem que ninguém ousava citar à mesa. Meu pai. Um homem sem nome. Sem terra. Sem passado. Um criminoso. Ele a roubou. Como quem rouba uma pintura de um museu. E ela deixou ser roubada. Porque queria saber o gosto do mundo real. Aurora se aproximou um passo. Sem interromper. Dante respirou fundo. Os dedos apertando o parapeito da janela. Eu nasci escondido. Fui criado entre casas alugadas e ameaças de morte. Mas aos 17, minha mãe morreu. E o nome dela foi a única coisa que me restou. Maldiori. Um nome que carregava ouro por fora, mas sangue podre por dentro. E o que você fez com ele? Perguntou Aurora. A voz macia, quase um sussurro. Ele se virou. Encarou-a como se olhasse pela primeira vez. Eu o transformei numa arma. Montei negócios. Manipulei mercados. Trouxe de volta cada pedaço do império que destruíram. Mas eu nunca fui Maldiori de verdade. Aurora sentiu o peito apertar. Porque agora, ao olhar para ele, já não via o monstro misterioso da mansão, nem o homem perigoso que a desejava com os olhos. Ela via um menino, órfão, tentando vestir a armadura da mãe, para não morrer de frio. Por que me contou tudo isso? Perguntou. A voz embargada. Dante se aproximou. Porque se você for embora agora, vai embora sabendo quem eu sou. Ela levantou o olhar. E se eu ficar? Ele tocou seu rosto com uma delicadeza que fazia o mundo inteiro sumir. Aí você me ensina quem eu posso ser. Aurora não respondeu, mas tirou a camisa dele devagar, como se despisse mais do que o corpo, como se libertasse uma versão escondida de Dante. Ele a abraçou com força, a testa colada à dela. O silêncio entre eles não era mais ausência, era conexão. Fizeram amor ali mesmo, no chão de madeira antiga, com as cortinas dançando ao vento, os corpos suados, as mãos conhecendo cada centímetro da alma do outro. Foi lento, profundo, quente como promessa, doce como confissão. E quando terminaram, ela ficou deitada sobre o peito dele, ouvindo o som do coração que batia forte, e calado, mas em paz. Pela primeira vez. Na manhã seguinte, a brisa trazia o cheiro das oliveiras e da terra úmida, mas o céu, estranhamente limpo, parecia presságio. Dante estava fora, em uma reunião de negócios no vilarejo vizinho. Aurora permanecia na mansão, em paz, ou achava que estava, na biblioteca, entre livros antigos que agora lhe pareciam vivos. Ela encontrou uma pequena caixa de madeira, escondida atrás de uma fileira de volumes sem títulos. Dentro, uma única carta, selada com cera vermelha, e o brasão da família Maldiori, o mesmo que estava na carta de convite que ela receberá no início. Com o coração acelerado, Aurora rompeu o selo. A caligrafia era familiar. Aurora, se esta carta chegou a você,
É porque o que escondi finalmente a encontrou. Você não está aqui por acaso. Você foi enviada. Escolhida desde o nascimento. Você é sangue da linhagem que amaldiçoou essa casa. Você é uma Maldiori. Antes que pudesse reler a carta, o chão tremeu. Um estrondo, seco, violento, fez os vidros da biblioteca se quebrarem com o impacto. Aurora caiu no chão. A carta escapando das mãos. O ar tomado por fumaça. Correu para fora do cômodo. O corredor tomado pelo cheiro de pólvora. Na ala leste da mansão. Uma explosão havia destruído parte da estrutura. Chamas lambiam as paredes. E o caos tomava conta. Entre os gritos dos empregados. Aurora ouviu, ao longe, um nome sendo chamado. Dante. Ela correu, descalça, com o rosto sujo de poeira. Atravessou corredores em chamas, até encontrar Júlia caída no chão. Sangue escorrendo da testa. Um celular caído ao lado. Júlia. O que aconteceu? Mas a mulher apenas sussurrou. Era para ele morrer. Não você. E então apagou. Dante apareceu 20 minutos depois. Em um carro preto. Parando bruscamente na entrada da mansão. Quando viu a fumaça. Correu para dentro. E encontrou Aurora ajoelhada no jardim. Com a carta nas mãos. E lágrimas nos olhos. Ela se levantou ao vê-lo. O rosto em choque. Júlia tentou te matar. O quê? A bomba. Era para você. Dante sentiu o mundo girar. Ela mostrou a carta. Ele leu. Em silêncio. O rosto ficando mais branco a cada linha. Isso não é possível. Você sabia de algo? Ele negou com a cabeça. Mas os olhos não conseguiam mentir. Aurora, há 27 anos. Um bebê da linhagem Maldiori desapareceu no incêndio de uma das propriedades. Um incêndio provocado por vingança. Eu sou esse bebê? Se for, então você é a herdeira legítima. Da fortuna. Da casa. De tudo. E mais do que isso. Então eu sou sua prima? Dante ficou em silêncio. E naquele segundo, tudo pareceu ruir. Mas antes que qualquer um pudesse responder, um dos empregados correu pelo corredor. Júlia sumiu. Ela acordou. E fugiu. Aurora e Dante se olharam. O coração de ambos disparado. Nada mais era seguro. Nem o amor. Nem a casa. Nem o sangue. 3 dias se passaram desde a explosão. Júlia havia desaparecido. Mas agora eles sabiam que ela não agia sozinha. Alguém financiava os ataques. Alguém que conhecia a casa melhor do que qualquer um. E esse alguém não estava fora, mas dentro. Foi nos arquivos do porão da mansão, onde documentos antigos dormiam sob poeira, que Dante e Aurora encontraram a última peça do quebra-cabeça. Um nome. Alessandro Maldiori, o irmão caçula da mãe de Dante. Desaparecido há 30 anos. Declarado morto no naufrágio, mas com rastros de movimentações bancárias em nome de terceiros. Ele era o verdadeiro mentor por trás dos ataques, usando Júlia como o rosto da guerra, enquanto esperava a queda de Dante para assumir o controle. Mas havia algo mais. Um exame de DNA secreto, escondido no fundo de uma pasta. Confirmava. Aurora não era prima de Dante. Era filha de uma mulher que usou o sobrenome Maldiori ao fugir do passado. Mas não tinha laços sanguíneos com a família central. O bebê desaparecido era outra criança. Perdida para sempre. Aurora. Era livre. Dante. Estava limpo. E o amor entre eles. Não era pecado. Nem sangue. Era escolha. Com a ajuda de um velho aliado de Dante. Um ex-capanga de confiança. Júlia foi localizada em um convento abandonado na fronteira francesa. Ela tentou fugir. Mas não havia mais lugar onde se esconder da própria culpa. Diante de Dante. Ela abaixou os olhos. E apenas disse: eu amei você mais do que devia. E isso me matou por dentro. Não. Respondeu ele. O que te matou foi achar que amor se constrói com manipulação.
Giulia foi entregue às autoridades. E o nome Maldiori, limpo das sombras mais antigas. Janelas abertas. Música nos corredores. Sorrisos nos rostos dos empregados. Aurora caminhava pelo corredor de pedras brancas com um vestido leve, de renda italiana, florido como o verão. No altar, de frente para o mar da costa amalfitana, Dante a esperava, vestindo um terno claro, e um sorriso que ele só usava quando olhava para ela. O vento bagunçava o cabelo dos dois, mas nenhum dos dois se importava. Quando ela chegou ao altar, ele pegou suas mãos com força e disse: "Eu esperei a vida inteira por alguém que soubesse olhar nos meus olhos sem medo." Ela sorriu. "E eu esperei por um amor que me desafiasse a ser mais do que o mundo esperava de mim." Os votos foram trocados em sussurros. Os beijos foram doces. E a noite? Longa. 2 anos depois. O jardim da Vila Maldiori florescia sob o sol. Aurora lia um livro sob a sombra de uma figueira. Os pés descalços. Um bebê dormia em seu colo. O rosto sereno. O mesmo nariz de Dante. Ele apareceu pela varanda. A camisa meio aberta, com 2 xícaras de café na mão. Sentou-se ao lado dela. Beijou sua testa. E olhou para a filha. "Acha que ela vai gostar de crescer aqui? Vai amar", disse Aurora. "Mas vai nos dar trabalho." "Ótimo", respondeu ele sorrindo. "Eu nunca gostei de histórias simples." Ela riu. "Nem eu." E ali, no coração de uma mansão antes marcada por segredos, nasceu o que ninguém esperava. Uma família. Um amor que venceu tudo. E um lar que, pela primeira vez, estava em paz.